No Análises Renais, Renan comentou a anistia e novo vídeo do Nicolas. Vamos conferir as suas ideias. Quero comentar, logicamente tá o título no vídeo porque o Nicolas Ferreira lançou um vídeo falando da anistia. E eu comentando ontem com o Renato e com algumas outras pessoas, me parece que o único tema político hoje sendo discutido no Brasil é a anistia. E é o único tema que restou, e é um tema muito engraçado que eu quero desenvolver um pouco aqui. Porque é o tema... Até você pode colocar no título, sabe? Tá no negócio do Nicolas, mas bota aí também nossa opinião sobre a anistia, alguma coisa assim, até na capa. Porque... isso virou a discussão central de um país que tem problemas colossais, e a discussão central só se dá nesses termos porque punir muito as pessoas e o Bolsonaro é a coisa mais importante que tem pro sistema, e salvar muito o Bolsonaro é a coisa mais importante pros bolsonaristas, tá? Então a gente tem a seguinte equação: pro sistema punir o Bolsonaro e os partícipes do golpe e daquela babaquice do 8 de janeiro é muito importante. E para a oposição bolsonarista, livrar o Bolsonaro é muito importante. Logo, se situação e oposição em quase sua inteiridade, né, estão preocupados com isso, isso se torna o tema principal, mesmo não sendo. Então eu queria começar a live tratando disso, dessa psicodelia brasileira. Amigos, esse tema não é importante. Esse tema nem de longe é importante dentro de um país que ele está prestes a ter um colapso fiscal. Dentro do país que as pessoas estão morrendo aos montes, uma violência, roubo, um certo colapso de diversos setores. Aquela greve que rolou agora de motoqueiros, ela dá um tom de um mal-estar num Brasil que trabalha. Aqueles motoqueiros que estavam fazendo a greve não eram vagabundos, eles são pessoas que trabalham e trabalham muito. Você pode discordar do pleito dele, ora, todo mundo é livre pra discordar, mas o mal-estar que tá presente no ar, ele é possível de ser sentido. Assim como o mal-estar quando aquele tema envolvendo 6x1 rodou no final do ano passado, vocês vão lembrar disso também. Ou seja, um país com problemas tão graves, colocar esse assunto da anistia como, vamos dizer, o alfa e o ômega da discussão política no Brasil e tornar isso, vamos dizer, a maior alavanca aí da ação política da oposição, mostra que, enfim, tá faltando líder. Não existe liderança no Brasil, pelo menos das grandes lideranças estabelecidas. Não existe foco nenhum, ninguém sabe do que trata, e a gente tá preso num eterno espetáculo. E é disso que eu vou falar. Você já até imagina onde eu vou chegar. Ora, se a gente tá falando de um tema que não faz sentido, e as pessoas querem ficar falando de coisas que não fazem sentido, num país em que os problemas são muito palpáveis, e isso significa que a gente tá preso em discurso, em ideologia. Sim, ideologia e discurso fazem sentido nesse contexto, mas mostra que nós temos uma incapacidade de correlacionar o líder político com o problema político. Então nós temos um problema real que é político, né? Os problemas concretos da vida no Brasil são problemas completamente relacionados à política, mas nós não conseguimos pensar em solução e nós nos perdemos nessas discussões inúteis. Porque sim, tá? Dentro da ordem de prioridade sobre Brasil, definitivamente punir ou não punir as pessoas que cometeram aqueles crimes no 8 de janeiro, isso não é prioridade, não é top 5. Não tô falando que isso não tem que ser discutido, eu não tô falando que as penas que, lembremos, estão sendo aplicadas por conta de uma lei que passou durante o governo Bolsonaro e que foi sancionada pelo Bolsonaro, tá? Oriundas de um inquérito que ele em si é bastante legal, tá? Essas penas elas assustam e elas são desproporcionais num país que prende pouco e pune pouco bandidos de todos os estilos e gêneros e locais e regiões possíveis, tá? Mas não é o maior problema nosso. E mais, não é um problema que a oposição devia estar tocando. Porque o Lula, como as pesquisas recentes mostram, o Lula tá numa posição muito ruim. A situação do Lula não tá boa. Definitivamente, quando você olha as pesquisas, a boca de jacaré abriu. E o Lula tá perdendo... ele tá perdendo tração com um determinado tipo de eleitor que, sejamos honestos, não tá ligando pra anistia. O Lula começou a cair muito entre homens jovens do Nordeste. Homens jovens do Nordeste. Definitivamente um eleitor que não era lulista. Tá? O jovem e Nordeste, quando você junta as duas coisas, o jovem votou no Lula. O Lula tá perdendo esse cara. Esse cara não tá focado lá em salvar a mulher do batom, não sei o que. Não tá. Então, o que é? Sabe, qual é o cerne da questão? O Rizzo tá botando aí na tela. Vocês olham a desaprovação do Lula, aconteceu algo. Amigos, algo aconteceu aí, tá? Porque até ali, outubro a dezembro do ano passado, o Lula tinha ainda 53 a 43 de aprovação entre os mais novos. Isto despencou, mas despencou e não há pé de meia que resolve isso aí, tá? A coisa caiu de 53 para 33, ele perdeu 20 pontos percentuais de aprovação e estourou para 64% de rejeição, né? Outras faixas de idade, volta ali, Rizzo, nas outras faixas de idade, como por exemplo de 35 a 59 anos, a desaprovação passou, mas não com aquela vantagem, tá? E entre os mais velhos, e por seu estranho, que a gente sempre imagina que bolsonaristas são essas figuras mais velhas que... desculpa, as pessoas mais velhas, o boomer e etc. Ele é bolsonarista, mais ou menos. A mulher mais velha pobre,
Ela é lulista, assim, a dar com pau. Você tem um número de aposentados e pessoas que dependem do Estado muito e que são idosos, que são completamente lulistas. Vamos lembrar que são pessoas que também viveram muito aquele período do Lula, que vai de 2003 até o começo do governo Dilma, pelo menos até 2011, comecinho de 2012, em que a vida delas, elas sentiram uma melhora, houve uma melhora material na vida delas e elas são eternamente gratas ao PT. Então esse cara de 60 anos ou mais, que a coisa de, vamos botar 15 anos atrás, ele tinha 45, 50 anos, veja, um pouco mais velho do que eu, não é, Riso? Um pouquinho mais velho do que eu. Eram pessoas que viveram ali, eram adultos naquele período, hoje eles já são idosos. Essas pessoas ainda guardam uma memória afetiva do Lula e do PT, mas ainda em queda. Então, a mensagem que essa pesquisa passa é muito ruim pro Lula. Sobe agora, pode ir pra região, tá? Aí quando você dá uma olhada ali por regiões, a desaprovação dele no sul e no sudeste, a boca de jacaré ela abriu completamente. No centro-oeste e na região norte, que isso são, eles fazem esse tipo de agrupamento, também a desaprovação já passou e tá indo embora. Agora, o que assusta, pessoal? A aprovação do Lula no Nordeste, ela começou a despencar. E assim, isso é muito novo. O Nordeste começar a abdicar do Lula é um fato que muita gente não contava, tá? É um fato que não era tão óbvio, tá? Então quando a gente vai cruzando os dados, a gente pega o homem jovem no Nordeste começou e ali é começar a ver a popularidade dele e o futuro político do petismo escorrer pelos dedos. Eles não contavam com isso, tá? Mas voltemos para a questão da anistia, porque eu vou passar lá na frente nesse tema eleições 2026, eu vou passar para as pesquisas. Hoje vai ser uma live, eu tava comentando com o Riso antes da live, hoje é um dia que tem bastante tema pra gente trabalhar. Esse tema da anistia, como eu disse pra vocês, ele não tem a ver com a queda de popularidade do Lula. Ele tem a ver com o projeto pessoal do Bolsonaro, tá? E ele tá sendo utilizado pelo Bolsonaro, porque naturalmente existe a anistia que envolve o Bolsonaro, né? E existe a anistia dessas pessoas aí, né? O Bolsonaro, ele está utilizando essas pessoas que já foram antes usadas por ele pra ficar na frente do quartel, como uma forma de limpar a própria imagem. Ele tá fazendo um rebranding como herói das pessoas que ele abusou. Então ele abusou daquelas pessoas e agora ele quer fingir que ele é um herói dessas pessoas. E essas pessoas, elas são meio débeis, porque são pessoas que estavam na frente de quartel pedindo intervenção militar, e são pessoas que invadiram e vandalizaram os três poderes, sonhando com um golpe de Estado, tá? Sim, sejamos bem honestos, era isso que elas estavam fazendo. Então, o Bolsonaro usou e abusou, foram presos, aí ele falou que eram bobos da corte, que eram baderneiros, e agora o Bolsonaro quer usar eles e ficar falando deles em termos anedóticos. Ai, vovós com bíblias na mão. Aqui, o cu dele, o cu velho dele. Tá? Não era vovó nenhuma com Bíblia na mão, era um monte de baderneiro, e na sua grande maioria homens, destruíram aquilo tudo, e tinha mulheres no meio, e assim, mulheres não são inimputáveis, entendam-se, mulheres cometem crimes, e não existe, pelo menos no nosso Código Penal, olha só, senhoras religiosas, se cometerem um crime, elas não serão punidas, não, elas podem e devem ser punidas pelos crimes que eles cometeram. Eu tô chegando aqui, tá? E o que acontece? Como o STF lidou com isso de uma maneira um tanto quanto cavalar, né? Especialmente no fato de a pena não ter sido individualizada, especialmente no fato do inquérito em si, e no direito de defesa dessas pessoas não ter sido pleno, isso tá dado, isso é um fato. Aí ele entregou uma causa pro Bolsonaro, e o Bolsonaro pegou essa causa, tá matando no peito e tá transformando. E aí, os filhos políticos do Bolsonaro, e não tô falando dos filhos de sangue, mas tô falando dos filhos políticos mesmo, é o caso do Nicolas Ferreira, eles vão pegar isso aí e vão transformar numa causa pra eles aparecerem. Então eles vão usar elas pontualmente, essa causa, essas pessoas também, para obter dividendos políticos. E a gente precisa aqui analisar, tá? Porque esse aqui é o tema político central dessa oposição patética que a gente tem. Que é uma oposição que não só tem os fatos, que é uma oposição que não sabe exatamente o que tá fazendo, que é uma oposição que vota de maneira ridícula. Vocês souberam que passou lá no Congresso, numa lei na Câmara e no Senado, sobre reciprocidade lá com os Estados Unidos. E veja, a orientação do PL era, sei lá, ter uma posição meio pró-Estados Unidos, no momento que os Estados Unidos tá carcando a gente. Eu acho isso um tanto quanto bizarro, tá? Mas eu quero começar com o vídeo do Nicolas ali, porque veja o tipo de comparação que ele faz, tá? E aí você vai ver. Assim, eu quero pegar esse tipo de comparação aí, que dá muito pano pra manga. Vamos lá. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Isso é tratar todo mundo como retardado, né? Isso é tratar todo mundo como um bando de retardado. Fala que uma mulher que cometeu um crime, ela foi vandalizar, cometeu um crime, uma mulher que largou os seus filhos em casa pra ir cometer crime junto com um bando de retardado que invadiu os palácios. Comparar com a Rosa Parks, comparar aquelas pessoas
com a situação do negro que vivia no sul dos Estados Unidos e que ele vivia numa situação de cidadão de segunda categoria e falar que é a mesma coisa. Isso é uma cara de pau. Isso é uma cara de pau. Como é que o cara me faz uma analogia dessas? E aí vem gente e fala, não, que rapaz inteligente. Isso é uma manipulação feita pra retardado. Quando eu vi isso, o Jota falou, não é possível um troço desses. Não é possível. Veja, a moça lá do batom, ela, se ela quiser ir numa escola, não importa a etnia dela ou dos filhos dela, ela vai. Se ela quiser, num espaço público, usar um bebedouro, ela vai usar o bebedouro que o branco, que o negro, que o pardo, que o japo, qualquer um usa, tá? Se ela quiser usar um banheiro, existe banheiro masculino, feminino, mas ela teria que usar, por exemplo, se ela estivesse nos Estados Unidos do Apartheid, um banheiro específico para a etnia dela. O mundo que aquelas pessoas viviam, pré-direitos civis nos Estados Unidos, era um mundo em que havia um apartamento entre negros e brancos, e os negros eram sim tratados no sul dos Estados Unidos como cidadãos de segunda categoria mesmo. A Rosa Parks não foi destruir o Capitólio nos Estados Unidos para lutar por uma causa que, sejamos honestos, ela como cidadã deveria tratar como legítima. Ela não fez isso. Veja, ela só estava sentada no lugar errado. Essa moça, que é titular de direitos, mesmo morando num país muito complicado de se viver no Brasil, assim como todas aquelas milhares de pessoas que cometeram aqueles crimes, essa moça não estava lutando por algo que era justo. Essa moça queria que o presidente da República, Bolsonaro, ou ex-presidente naquele momento, desse um golpe de Estado e tivesse poderes totais para fazer o que ele quisesse. A causa dela não era justa, a causa dela era criminosa. Não existe intervenção militar. Aquela mulher é uma criminosa. Ela é uma criminosa, assim como aquelas pessoas eram criminosas. Você pode discutir, eu volto a falar, a forma como elas foram punidas. Você pode discutir o inquérito, a atuação do Alexandre de Moraes, a supressão de direito de defesa. Tudo isso é muito, muito passível de ser discutido e tem que criticar sempre, porque a pena tem que ser individuada e as pessoas têm direito ao devido processo legal. Sim! Afinal, não são eles que defendem isso? Dito isso, comparar com a Rosa Parks, querer transformar em Marte, em que Marte não é? E sabe, assim, isso é um ato de vaidade desse Nicolas, porque vai, assim, milhões de pessoas, né? Esse vídeo deve ter rodado pra caramba, vão cair nessa conversa mole. É um tema, isso é conversa mole. Você vê, e tanto é conversa mole, e é um tema tão complicado, você vê que, olha o Leanderson da Silva mandou, para de gastar energia atacando esse tema de anistia. Esse é um tema que vai gerar danos ao MBL, tendo em vista claramente o STF tá agindo de maneira... Tá, agora, vocês querem canonizar, porque é isso que o Bolsonaro tá fazendo, vocês querem canonizar quem crime cometeu? Porra! Eu tô aqui também pra falar, se for só pra ser interesseiro político, gente, eu viro bolsonarista. Gente, deixa eu explicar, se for aqui pra jogar o jogo, eu faço o que o Partido Novo faz. O Partido Novo entendeu tudo que precisa ser feito pra poder crescer. Eles puxam o saco do Bolsonaro, não? Então eles botaram um monte de bolsominion retardado pra dentro, e o Partido Novo hoje é um partido de bolsonarista. Vocês querem que a gente seja isso? Vocês querem? Essa é uma pergunta concreta, às vezes vocês querem que a gente seja isso. Eu não quero ser isso. Eu não consigo ver esse vídeo. O cara compara a Rosa Parks com um monte de gente que tava cometendo um crime. Uma galera que não é que tava lutando. Assim, veja só, a gente podia falar, pô, aquelas pessoas estavam lutando por liberdade. Repara que nem os bolsonaristas lutam, Riso, no mérito da manifestação do dia 8. Tipo, não, eram pessoas que queriam um Brasil. Não, as pessoas queriam um golpe de Estado. Porra! As pessoas queriam um golpe de Estado. Aí o cara tá comparando com a Rosa Parks. O Paulo Cruz tá aí? Não, traz ele aqui, assim... Não, eu vou matar o Paulo Cruz aqui. Atenção, aguardem. Vocês verão a morte de Paulo Cruz. Em poucos instantes, o senhor Paulo Cruz, ele virá óbito. Roubar ele da gravação. Roubar ele. É muito importante roubar ele da gravação. Fala assim, Paulo, é por um bom motivo. 5 minutos. Tá? Eu vou trazer o Paulo Cruz, ele reage a isso. E aí depois a gente vai prosseguir, porque... Riso, quase ninguém notou isso. É bizarro. É bizarro. Não, ela é uma mártir. Vê assim como a Rosa Parks, né? O lance é, ela usou um batom enquanto a Rosa Parks sentou no lugar errado. Não é isso, porra! Cadê ele? Cadê? Paulo, eu vou te roubar por 5 minutos. 5 minutos. Eu não sei se você já viu isso, tá? Mas assim, eu preciso de um comentário do Paulo Cruz disso, tá? Põe do começo. Assim, são... Talvez 1 minuto, não é nem 1 minuto talvez, né, Riso? Você viu esse vídeo? Tá, você vai ver a comparação, eu quero saber. Paulo, atenção, brilhe, a bola é tua.
Tia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Não, peraí. Já... Meu Deus do céu, então quer dizer que agora o negro também virou chaveirinho da direita? Ah, que maravilha, hein? Já se não bastasse a esquerda usar o negro pra manobra política, agora a tal direita também usa? Sim, essa é a melhor parte, é que a Débora nem negra. Ah, tem essa ainda, eu nem sei quem é essa mulher. Débora. Mas assim, não, aparece foto dela aí? Tem, ela é uma moça branca, assim. E o lance é, ela é a... Ele tá dizendo que basicamente a luta dela é a moça do batom. Fala no... Essa aí é. Essa é a moça Rosa Parks. Ah, tá. Que maravilha, hein? E a casa dela é a luta contra os direitos civis, porque ela queria um golpe de Estado do Bolsonaro, entendeu? Era a rainha da luta contra os direitos incivis. Exatamente, ela era a favor de um golpe de Estado, então ela foi presa, então por isso agora ela tá lutando igual a Rosa Parks. Ela gerou um movimento, igual a Rosa Parks. Caramba, rapaz, que maravilha isso aí, hein? Rapaz, mas isso é demais. E veja, e o que ela fala assim, o que ele fala é que a Rosa Parks estava lutando contra as injustiças que o povo... Não. Era um sistema de segregação social, não era um sistema de injustiça só. Era um sistema legal de segregação, né? Então assim, ó, você, banheiro pra negro, banheiro pra branco. Bebedouro pra negro, bebedouro pra branco. Lanchonete, negros sentam pra lá, brancos pra cá. E no ônibus, né? Negros só podiam sentar ao fundo, a não ser... né? E se não tivesse pessoas brancas pra sentar lá, né? Então, qual que é a ligação disso com o fato de uma mulher ter tentado, né, numa tentativa atabalhoada de um monte de gente doidinha para dar um golpe de Estado ou para fomentar a intervenção militar e um golpe de Estado por meio dos militares? E aí ela foi lá, pintou de batom lá uma estátua, foi presa e tal. Claro, assim, não fazendo o juízo de valor sobre a pena, que é uma coisa também absolutamente desproporcional mas não tem nada a ver, né? Não, assim, me assusta isso. Não tem nada... Não, mas é porque os caras não são obrigados... Eles não têm que ter coerência nenhuma, né? O fato é esse. O fato é que esses caras, eles, assim como a esquerda, eles também não se viam obrigados a ter coerência nenhuma. É tipo, só vai tirando qualquer coisa no ar. Pega uma coisa que supostamente vai causar emoção, né? Ele é um apelo à emoção, só que fazendo uma correlação que é absolutamente infundada, né? Não faz sentido nenhum isso aí. E quer ver uma coisa? Um cara já matou aqui, né? O Nicolas explica que ali surge o Martin Luther King pra resolver isso. Aparentemente o Martin Luther King é o Nicolas. É o reverendo Nicolas, né? Então, o Nicolas Luther King precisa entender que assim... Cara. O Nicolas Luther King, o negócio é o seguinte, a sua luta, né, até você tá em todo o direito aí de lutar pela liberdade da mulher que foi presa porque pichou a estátua de batom e tal, mas assim, peraí, né? As motivações pelas quais essa mulher foi presa, elas não têm absolutamente nada a ver com as motivações pelas quais a Rosa Parks foi presa, né? O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que é uma coisa, né, super séria tal, e que teve desdobramentos benéficos para a sociedade brasileira, né, não tem absolutamente nada a ver com esse caso. Como é que... Assim, isso aqui é uma negação do movimento de direitos civis. Exatamente, isso é o contrário. Isso é o contrário. Assim, é uma luta por... corte de direitos civis e imposição de uma ditadura militar. Era isso que a Débora tava fazendo lá. A Débora tava fazendo isso. Ela não pintou a estátua lá pregando liberdade. Exatamente. Não era isso que ela tava querendo quando ela tava lá, por exemplo, lá. Quando ela ajudou a invadir lá o Congresso e os prédios públicos lá, ela não tava lutando por liberdade, né? Obviamente que o Bolsonaro teve todo aquele discurso, né? Sim. Sobretudo em 2022, da liberdade. Mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade e tal. Mas o que significa é que ele tava lutando pelo direito dele mandar em tudo. Exato. Né? Ele precisava... que ele tivesse muita liberdade de ação. Exatamente. Que é o que ditadores têm. Eles têm muita liberdade de ação. Isso, então a liberdade pela qual ele está lutando é a mesma pela qual ele está lutando agora. Exato. Em vez de ser preso. Exatamente. Então, toda a liberdade pregada pelo Bolsonaro nos 4 anos de governo dele só tinha a ver com ele mesmo e com a sua família. Né? Os acordos que ele fez lá com o STF, inclusive, eu escrevi isso essa semana na minha coluna na Gazeta. Os acordos que ele fez com o STF, aquele lindo abraço que ele dá no Toffoli, tudo aquilo ele tem a ver com liberdade. Mas com liberdade dos filhos, né? Sim. Sobretudo do Flávio. Sim. Então não tem a ver com a minha liberdade, com a sua liberdade, não tem nem sequer a ver com a liberdade dessa moça aí.
Não, essa moça, ela está sendo usada convenientemente agora. Até porque quando ela foi presa, no dia da prisão dela, o Bolsonaro falou que era. E as pessoas eram baderneiros, que não tinha nenhuma relação com eles. E que tinham que ser presos. Exatamente. Eles foram chamados de baderneiros pelo próprio cara que eles estavam defendendo. Então você vê. Então assim, é uma disfarçatez absurda um negócio desse. E assim, eu quero aqui repudiar publicamente esse vídeo ridículo que o Nicolas fez, fazendo uma ligação absolutamente esdrúxula, para não dizer criminosa, né, entre um caso de tentativa frustrada de golpe de Estado com a luta pelos direitos civis de parte importante da população americana que estava impedida de ter os seus direitos básicos preservados. A galera, assim, como é que ele fala um troço? Ele não contextualiza. Essa moça, a Débora, ela podia, tá? Seja o governo Bolsonaro, seja os governos anteriores, ela podia ir no banheiro, ela usava o banheiro que ela quisesse. Tirando o masculino, claro. Mas ela poderia usar o bebedouro que ela quisesse. Ela poderia pegar um ônibus, ela poderia estudar onde ela quisesse. Entendeu? Não era o que... Veja só o contexto que ele cria. Sim. Porque, no fim, né, ele pinta assim, ela como mártir de uma causa e a causa dela como uma causa de libertação, igual da Rosa Parks. Ele faz um paralelo. E que, vamos dizer, o drama que essas duas moças sofreram é um drama que foi o estopim para causas grandes, né? Causas muito maiores. Aí surge o Martin Luther King. Ele tá colocando nesses termos. Sim. O problema que ele esquece que é o seguinte: o que é a causa de cada uma? O que é a causa? O que levou à prisão da Rosa Parks? E o que pensava a Rosa Parks sobre aquele contexto? E o que levou à prisão da Débora? E o que pensava a Débora? Exatamente. A causa da Débora é uma causa de um golpe de Estado tocada pelas Forças Armadas para manter o Bolsonaro no poder. A causa dela é uma causa que tem que ser combatida. Sim. Sei lá, assim, imagina o seguinte, tem muita gente em negação ainda, tal, nós não temos culpa, mas assim, essas pessoas ficaram 70 dias na porta de quartéis. Elas não estavam na porta da casa do Bolsonaro, elas não estavam na porta do bar, elas não estavam na porta da escola, elas estavam na porta de quartéis do exército. Aí a pergunta que fica por que essas pessoas estavam em portas de quartéis e não em portas de escola? Sim. Elas estavam em portas de quartéis, gritando e clamando. Por quê? Por uma intervenção dos militares. Elas estavam na porta de quartéis, clamando para que os militares saíssem lá da caserna, saíssem dentro dos quartéis e fizessem alguma coisa. Sim. Caramba, isso é evidente, isso não é nenhuma loucura. Então, quer dizer, até as pessoas que estão em negação, assim, não tem como negar isso. As pessoas estavam exatamente na porta de quartéis. Bom, e aí elas saem da porta dos quartéis e vão para onde? Vão para o Congresso Nacional, vão lá para o STF, vão para lá para aquele lugar. Então, quer dizer, o que faz umas pessoas saírem da porta de quartéis nos quais elas estavam há 70 dias, há mais de 2 meses? Imagina, você ficar mais de 2 meses em barracas, senhoras de idade, mães com filhos e tal, Passaram Natal e Ano Novo. Passaram Natal e Ano Novo na porta de quartel, acampados, comendo um churrasco patrocinado lá por caras do agro, não sei o quê, mas estavam fora das suas casas, passando privações ali, tomando aquela chuva, daqueles ventania que dava e derrubava as barracas todas e tal. Então você há 70 dias ouvindo Jovem Pan e congêneres o dia inteiro, o dia todo, eles ficavam o dia inteiro ouvindo aquelas teorias, aquelas coisas, aquelas loucuras e tal, e lembrando das palavras do Bolsonaro. Não, ele falou pra gente que a caneta dele é poderosa. Mas você precisa agir. Então assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né? E eles acreditavam. Realmente estavam fazendo. Claro. E eles estavam. O Braga Neto falou pra gente, não pode perder a fé, hein? Dá só um tempinho aí que as coisas vão se encaminhar e tal. Então assim, você imagina, você tá 70 dias ouvindo aquela ladainha toda, e aí de repente, agora nós vamos ter que agir. Grupos de WhatsApp, não sei o que, Telegram e papapá. Aquela moça lá que depois foi presa e tal, ela agitando os grupos todos. Assim, é tudo muito evidente o que esses caras estavam querendo. Muito evidente. E isso, obviamente, não tem nada a ver, mas nada a ver com as motivações que levaram a Rosa Parks a não se levantar, né, dentro de um ônibus. Veja, de novo, ela estava sentada dentro do ônibus, num ônibus que era segregado, entrou um homem branco e falou, você tem que levantar. Ela falou, não, eu não vou levantar, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, vou ficar sentado. Isso gerou um protesto, né, que gerou todo um movimento e que culminou com a assinatura da lei pelos direitos civis. Então assim, qual que é a ligação entre essas duas coisas? É que assim, você pode achar mulheres mártires de diversas causas que eles não se orgulhariam pra fazer essas analogias. Tipo, a morte de outra Rosa, a Rosa Luxemburgo, por exemplo. Ela foi estopim também pra movimentos comunistas na Alemanha naquela época. Então, e aí? Caberia aí no exemplo do Nicolas? Você entende? Então cabe qualquer coisa. Esses caras fazem qualquer coisa, eles não têm coerência nenhuma, porque na verdade é tudo poder. Sim. O que eles estão querendo é
garantir o espaço de poder que eles acabaram por perder, porque eles entregaram na mão de todo mundo, do STF, do Centrão, de todo mundo, fizeram do PL o maior partido, né? Com Deus pela saúde e... Deus, saúde, família! Com a família. Com a família. Né? Entendeu? Entregaram o poder que eles tinham na mão do Valdemar da Costa Neto. Vocês não têm direito nenhum de reclamar, vocês têm que calar a boca. Vocês têm que calar a boca, vocês têm que enfiar o rabo no meio das pernas de vocês e sair de cena. Vocês perderam o troço. Vocês perderam a oportunidade de fazer aquilo que vocês achavam que eram capazes de fazer e não eram. Uhum. Não adianta ficar reclamando agora. Claro, vai ficar lutando pela mulher aí que tá presa e tal, e pelo aquele monte de gente que tá presa, pelas penas absurdas que foram aplicadas a essas pessoas que de fato cometeram crimes, mas não eram criminosas, a não ser aquela velha que soltou um barro lá no... que aquela mulher já tinha sido presa, tinha algumas passagens e tal. A imensa maioria dessas pessoas são pessoas que foram ludibriadas. Elas foram levadas a um estado de torpor e de desespero que fez com que, sabe, mães... Essa mulher aí! Essa aí largou os 2 filhos... E foi, dane-se. Vou acampar lá porque eu vou salvar o Brasil do comunismo. Eram as motivações. Cara, era um desespero daquelas pessoas. Eu teria vergonha, o Nicolas devia ter vergonha de gravar um vídeo desse usando essa moça. De novo, né? Pisando de novo nessa moça. Que tá presa por causa deles. Ela não tá presa por minha causa. Ela vai ser recompensada, Paulo. Bom, ela vai ser candidata. Vai se candidatar. Já tá certo, já. Vai se candidatar. Aqui pro São Paulo, inclusive. É a nova Zambelli, ela vai pegar os votos Zambelli. Pois é. Nós estamos aqui falando, né, que ela tá sendo usada, de repente ela tá olhando pra gente e falando assim, vocês estão errados, né? Vocês são isentão. Calma, vocês votaram, faz o L, não sei o que. É o que ela pensa na gente. Então... Por ela a gente estaria preso, Paulo. Porque ela queria dar que o Bolsonaro tivesse plenos poderes pra ser um ditador. Aí nessas horas acaba prendendo as pessoas, faz fazer justiça também, pô. Então é isso, é grotesco, né? É grotesco, pra dizer o mínimo. É vergonhoso que esses caras estejam adotando esses expedientes tão esdrúxulos. É esdrúxulo. Né? Pra nada, né? Porque isso aí não vai resultar em absolutamente nada, isso aí não comove ninguém. Isso aí não vai ter efeito nenhum, a não ser entre eles próprios. Então eles ficam se retroalimentando. É a grande causa da bolha bolsonarista. O problema é que a bolha bolsonarista rouba as causas e hoje não há espaço para você tratar de temas concretos que a oposição devia tratar. Então a oposição no Brasil, ela tá cuidando de um tema de interesse estrito do Bolsonaro, que é esse negócio da anistia. E é isso, assim, você tem um governo que tá decaindo, tá em queda livre, que é o governo do PT, e a oposição tá preocupada em fazer exibicionismo moral em cima das pessoas que eles mesmos usaram. É osso, cara. É isso, enfim, né? Valeu, Paulão. Coisa ridícula. Desculpa te tirar da tua gravação lá pra isso, mas sei que você precisava te chamar. Bora que bora. Valeu. Pois é, galera. Mas assim, óbvio que eu vi o restante do vídeo do Nicolas, e o vídeo do Nicolas é uma derivada desse raciocínio e muito do tosco. Aí tá falando que vai gerar uma grande luta e não sei o que. A verdade é o seguinte, ele tá aqui tentando se tornar líder agora dessa causa, que ele acha que vai ser a causa que vai dar o tom da direita. E verdade seja dita, tá? A direita brasileira será meio que guiada por essa causa, porque a direita brasileira, ela é aquilo que o Olavo de Carvalho já tinha falado e que os próprios bolsonaristas acreditam firmemente. Direita é seguir o Bolsonaro. Se você não segue o Bolsonaro, de direita você não é. Estar na direita significa aderir ao Bolsonaro. E, cara, eu vou ser honesto, se eu for falar de uma definição estrito senso do que é ser direita, óbvio que isso não cabe, né? Ser de direita é a defesa de um conjunto de valores e sinalizações, posições, políticas públicas que vai desde o período da Revolução Francesa, tem um determinado significado, e se a gente for pegar do ponto de vista simbólico, vai pegar, vamos dizer, a defesa da ordem e da hierarquia, né? A ordem e hierarquia, isso pode estar plasmado no que é ser direita, beleza, isso está claro. Mas se eu for falar agora no entendimento mais amplo, abrangente e brasileiro, ser de direita significa no fim uma adesão ao Bolsonaro. Tá? Então, no entendimento popular, ser de direita é aderir ao Bolsonaro. Se você não adere ao Bolsonaro, você de direita não é, porque o Bolsonaro é a direita. Então, no fundo, esta é uma causa importante para o Bolsonaro. O Bolsonaro é a direita. Por isso que eles vão falar que nós somos comunistas. Por isso que tinha um cara aqui no chat, um cara meio burro. Mas assim, cadê aqui? O João Hermes, ó. MBL é responsável por tudo que está aí. A opinião do MBL é igual ao do PT. Essas pessoas, com essa visão igual desse João Hermes, essas pessoas, elas acham realmente que a gente tá, o nosso discurso é complicado, tá? E que a facilitação do caminho para as coisas acontecerem naturalmente é basicamente você estar com o Bolsonaro. Só faça o que a gente quer.
Tá? A vontade do povo é a vontade da direita. No fundo, o direitista médio pensa assim: nós somos a vontade comum das pessoas, nós somos a vontade da maioria. O povo pensa assim: nós somos o cristão, nós somos o patriota, nós somos o brasileiro verdadeiro. Nós, não sei se vocês são um coletivo de indivíduos que erram demais, que falam besteira, assim como todos os outros indivíduos, tá? E você acha que há um homem que, vamos dizer, que cristaliza tudo isso, e vocês têm sentimentos para esse homem que é o Bolsonaro, e vocês acham que todo mundo precisa aderir ao Bolsonaro. Entendeu? É isso. Vocês são apaixonados pelo Bolsonaro. Vocês não são nada além disso. Vocês são homens e mulheres apaixonados pelo Bolsonaro. Como vocês amam eles e vocês querem desesperadamente que ele decida o destino de vocês, de todos nós. Vocês acham isso, vocês amam ele. Vocês brigam com todo mundo que não concorda. Então, se você for um homem insubmisso, ou seja, você não tem vocação para ser submisso, que é o caso desses 5 mil e poucas pessoas que estão assistindo essa live, que é o caso do MBL, por exemplo, um exemplo claro, vocês vão ter raiva da gente. Vocês vão ter mais raiva da gente do que de um petista, porque a gente olha e fala: pô, eu não tô afim dessa coisa, isso aqui é enganação. Isso enche o saco, isso enche muitos culhões, mas ninguém quer nada concreto. Vocês querem fingidores e enganadores de toda sorte, e os enganadores prosperam. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.